Fala, aluno! Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma videoaula de Educação Física. E hoje eu convido você, juntamente comigo, a embarcarmos na história do esporte. Vamos falar um pouquinho sobre como eram as regras, os costumes. Vamos falar também sobre os Jogos Olímpicos, seus símbolos e também os jogos criados lá na Grécia Antiga. E, para finalizar, as Paralimpíadas e também as suas modalidades. Fique até o final ligado comigo. Vamos embarcar juntos nessa grande história. Isso aí então, pessoal. Iniciando nossa aula, nós vamos começar respondendo a uma pergunta. O que é esporte? Então, esporte ele é conhecido como desporto, né, ou desporte. Ele é toda atividade física que vai usar, vai manter e vai melhorar o quê? A nossa aptidão física, proporcionando entretenimento aos seus participantes. Tá? Então, a aptidão física é o realizar todas as atividades com o menor esforço possível. Muito bem. Qual é a relação do homem com o esporte? Então, desde os primórdios, né, o homem sempre esteve relacionado com o esporte. Veja bem, quando o homem ia à caça, ele precisava lançar, ele precisava saltar para fugir, né? Muitas vezes ele tinha que correr, subir em árvores, enfim. Então, desde os primórdios, o homem já praticava esporte, mesmo sem saber. Interessante, né? Legal. Então, assim, um pouco mais à frente, os egípcios, os babilônios, os assírios já registravam ali algumas práticas esportivas, né? E o que eles faziam? Eles construíam monumentos, o qual demonstrava ali algumas dessas práticas, né? Jogos com bola, tinha natação, enfim, alguns jogos, né, que eles já realizavam e faziam aí esses monumentos. O homem, então, sempre carregou consigo no seu imaginário essa história do esporte, né? Desde os seus primórdios até o presente momento, o esporte sempre esteve aí no imaginário do ser humano. Então, no início da sua prática esportiva, tá? O que estava associado a tal prática? Primeiro, aos exércitos, né? E também estava associado às guerras. Qual que era o objetivo de tudo isso? Desenvolver e também aperfeiçoar todo aquele grupo, né? Aquela patrulha, para que, então, os seus soldados fossem mais fortes, para que aumentasse, né, as chances de vitórias. Obviamente, quanto mais forte, maior a chance de vitória. Também mostrar o quê? Maior grau de superioridade. Quanto mais vitórias, opa, maior grau de superioridade naquele grupo, né? Então esse era assim, o objetivo. Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, o que nós vamos perceber? Que a educação física ela vai deixar o campo militar, né? E se torna aí um motivo de distinção social. Agora a sociedade vai começar a participar, né, da prática esportiva, da educação física, e isso era um motivo de orgulho dos cidadãos. Por quê? Mesmo eles praticando, né, essas modalidades esportivas, isso gera muito suor. As pessoas suam muito. Entretanto, isso era um motivo de orgulho para os cidadãos. Eles se alegravam muito mesmo, né, em ver os cidadãos, né, seus amigos, participarem de tais práticas. Tem um livro, né, um livro 8 lá da Odisseia. Esse livro ele fala o seguinte, né, um homem chamado Ulisses, ele foi desafiado,
tá? Por atletas e também por lutadores do rei chamado Alcino, né? E então Ulisses foi lá, pegou um peso, né, muito maior do que os convencionais e arremessou uma distância nunca alcançada, né? Então esse livro ele conta essa história e isso era um destaque, né, para os espartanos e os atenienses que se confrontavam ali, né, dentro dessas práticas de educação física. Então, na Idade Média, né, nós vamos perceber um grande crescimento do cristianismo, tá? E isso deixou o esporte um pouco de lado, porque a maior importância deles era a purificação da alma. Então, o corpo, né, a parte física, era deixada de lado e o mais importante era a purificação da alma, né? Houve grande aumento do cristianismo. Então, teve uma estagnação do esporte, né? O esporte foi deixado de lado, porque o mais importante era purificar a alma, né, como nós vimos. Quem que praticava, então, esses esportes? Somente os senhores feudais e os cavaleiros. Com qual objetivo? Né? Era aperfeiçoar as suas táticas militares para os conflitos. Né? Quando tivesse algum conflito, eles estavam fisicamente preparados. Tá? Bem, após a Renascença. O que nós vamos ver após a Renascença? A educação física ela foi revivida, né? Somente lá no século XVIII, tá? Que vão surgir algumas bases com alguns conceitos modernos do esporte. Lá no século XIX, nós vamos perceber que o esporte ele era entendido de que forma? Sendo sistematizado, ou seja, bem estruturado, bem organizado. Então, a partir daí, nós vamos ter algumas linhas doutrinárias do esporte. Então, são três. Primeira, a ginástica nacionalista, que era a ginástica alemã. Qual era o objetivo dela? Patriotismo e ordem. Na sequência, nós tivemos a ginástica médica sueca, tinha os fins terapêuticos e preventivos, né? E, por fim, o movimento do esporte, que era a linha inglesa, e essa aí trouxe o quê? Algumas concepções mostrando que o esporte, tá, ele precisava restaurar o movimento olímpico. Então, aquilo que havia sido deixado lá atrás, ele precisava ser restaurado. E é aí que nós vamos ter um grande protagonista. Quem? Barão Pierre de Coubertin, tá? Esse cara aí, ó. Bigodão, hein? Bem, ele deixou a frase lendária, todo mundo conhece. O mais importante não é vencer, mas sim participar. Sendo assim, então, o esporte ele vai ter algumas características, né? Fair play, o tratamento ético e íntegro, o jogo limpo e o respeito tanto na vitória quanto na derrota. Infelizmente, né, estas características são poucas vistas, né, no meio esportivo hoje. Aí então nós vamos ver aqui, que entre os anos 1950 e 1990, tá, o esporte passa a ter uma nova realidade, principalmente após a Guerra Fria. Por quê? O esporte vai deixar de ser relevante, né? O que importa agora é o rendimento e o resultado, né? É a fabricação de rendimentos e resultados dentro do meio esportivo. Então toda aquela parte social ela vai começar a ser deixada de lado, né? O mais importa agora é o rendimento, tá, dos jogadores. Então vai surgir o quê? A democratização do esporte como um direito para todos, é mais do que justo. E aí nós tivemos dois exemplos dessa transformação, que é a terceira idade ser inclusa, como também os portadores de deficiência.
Aí nós tivemos dois conceitos de esporte. O primeiro conceito é o esporte participação, né, que era voltado ao lazer, e o esporte de rendimento, que é totalmente voltado aí à competição. E com isso, tá, o que nós vemos? Né? A febre pelo esporte, pelos seus heróis, cada dia cresce. Né? E hoje nós somos apaixonados pelo esporte, nós gostamos aí de diversas modalidades, e dentro dela nós temos aí vários atletas que são grandes heróis no meio esportivo. Vamos lá, pessoal. Agora nós vamos entrar num tema interessante, que são os Jogos Olímpicos, né? Os Jogos Olímpicos aí que é um sucesso no planeta. Este ano nós teremos os Jogos de Tóquio, lá no Japão, mas por conta da pandemia, infelizmente, esses Jogos não ocorreram, tá? Mas vamos estudar aí e ver como é que funciona os Jogos Olímpicos. Bem, então, assim como a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos eles acontecem a cada 4 anos. Então, de 4 em 4 anos nós temos aí a disputa dos Jogos Olímpicos. Tá? Quem pode participar dos Jogos Olímpicos? Somente os filiados, tá? Os participantes filiados ao COI, que é o Comitê Olímpico Internacional. Então, todos os países, os participantes, precisam estar filiados a este comitê, para que então as suas inscrições sejam efetuadas na época dos Jogos e ocorra então a participação de tais jogadores, das delegações dos países. Todo país sede, né, ele pode incluir dois novos esportes. Tá? Vamos ver quais seriam as modalidades para este ano, tá? Lá em Tóquio. Então, olha que interessante. Tá? Nós temos aqui ó, um acervo de atividades, está em inglês, tá? Mas depois eu convido você a fazer uma pesquisa no Google das modalidades esportivas que serão disputadas em Tóquio. Badminton, canoagem, boxe, ciclismo, futebol. Então, assim, é um acervo, né, de modalidades, uma parte de lutas, né, jogos com taco, ginásticas, ó, surf, nossa, muito bacana, tá? Natação, tênis de mesa, golfe, tá? Ó, ali, ó, taekwondo, tem halterofilismo, triatlon, voleibol, enfim, são centenas de atividades aí, de modalidades esportivas que estarão presentes aí nos Jogos de Tóquio. Bom? Legal. Vamos ver agora um pouquinho a história dos Jogos. Né? Como é que esses Jogos Olímpicos eles surgiram? Então, primeiro, eles foram criados na Grécia Antiga. Né? A gente sabe que a Grécia é o berço dos Jogos Olímpicos. Tá? Ou seja, há 2.500 anos antes de Cristo, as pessoas já faziam homenagens aos deuses, né, com a realização de competições. Então, a gente vê aí, né, esse deus que é o Zeus. Então, ele era homenageado, né, pelas pessoas através de jogos aí com a realização de competições esportivas. Então, nossa só, há relatos de 2.500 anos antes de Cristo, ou seja, há mais de 4.000 anos que esses jogos já estão presentes. Essa imagem aqui, ela vai nos mostrar o quê? 776 anos antes de Cristo, tá? Ocorreu o primeiro jogo olímpico lá na Grécia, que foi na cidade de Olímpia, tá? Então ali, Olímpia foi o berço, né, dos Jogos Olímpicos e tudo se iniciou ali. Então de lá para cá nós temos aí, né, a realização desses jogos, que também acontecia a cada 4 anos, né? As pessoas, né, os arautos, que eram aqueles que ficavam no palácio, no caso aqui nesse templo, eles anunciavam os vencedores. Então,
era falado o nome do pai daquele vencedor, sua família. A pessoa que vencia um jogo, ele era exaltado diante da população, tá? Então ele ia até o templo de Zeus, ali ele recebia aquela coroa de com folhas de oliveira, né? E às vezes era até construído estátuas para esses jogadores. E era um tempo de paz. Por quê? Quando o povo estava em conflito, né, os povos estavam em conflitos, toda vez que chegava o tempo das Olimpíadas, a cada 4 anos, então cessava as guerras, era intitulado a paz, e naquele momento, mediante aos jogos, né, aquelas regiões ali evitavam os conflitos. Por isso que era um tempo de paz. Bem, então vamos ter um probleminha aí lá no século IV, tá? Por conta desse imperador aí, que é o Teodósio. Ele vai proibir os jogos com a seguinte argumentação: era uma festa pagã por conta dos deuses, né? Então ele proíbe os jogos. E aí nós vamos ter então a estagnação mais uma vez do esporte nesta época dos jogos, né? Por conta desse imperador. Lembra desse cara aí, né? O Barão de Coubertin? Ele então é que vai intitular, olha só, lá no século XIX, anos mais tarde, então nós vamos ver que começou a reviver a paixão pelas competições, né? Aí então que foi fundado o Comitê Internacional por este homem, o Barão de Coubertin. Vamos falar agora dos símbolos olímpicos. Bem, então o que nós temos? Esses anéis aí, tá? Esses anéis, estão vendo? Cada um desses anéis representa um continente do planeta, tá? E as cores representam o seguinte: todos os países, né, têm pelo menos uma dessas cores. Então, representa os 5 continentes e as cores representam todos os países. E nós temos também a tocha olímpica, tá? Por que a tocha olímpica? O que era interessante? Como eu disse anteriormente, a tocha era um sinal de paz. Lá no templo, né, dos Zeus, na antiguidade, essa tocha simbolizava a paz, a harmonia e a tranquilidade entre as pessoas. Então, por isso, né, nós temos aí esta tocha olímpica que representa a união entre os cidadãos. E aí, pessoal, agora vamos partir para a nossa parte final. Nós vamos falar das Paralimpíadas, tá? As Paralimpíadas hoje também, ela é oficial, tá? Acontece no planeta. Vamos ver um pouquinho da história, né? Aliás, já começando por ela, tá? Ela iniciou na Itália no ano de 1960, bom? Foi ali que iniciou, então, as Paralimpíadas, a gente pode ver na imagem aqui acima, tá? Os atletas paralímpicos, né? Participantes. Nós tivemos poucas modalidades, né? Presentes aqui neste evento, mas graças ao COI, né, ao Comitê Olímpico Internacional, nós tivemos aí então a realização dos Jogos Paralímpicos. Quem são os participantes? Então, nós temos pessoas com deficiência física, né, que são as amputações, nós temos também a parte sensorial, né, no caso nós temos as deficiências visuais, tá? Nós temos aí pessoas que são DI, enfim, tem a deficiência intelectual. Então, toda pessoa que tem uma certa deficiência, ela pode se inscrever, né, para ser participante aí, como atleta, é claro, dos Jogos Olímpicos. E é o mesmo princípio, ela precisa estar afiliada ao COI, tá? Para que ela possa participar dos eventos, tá? Então, nós temos aí diversos atletas. E quais eram as modalidades, né, participantes aí no ano 2020. Então nós temos aqui, ó, pode ver, né,
flecha, né, que é cadeirante, nós temos lá o atletismo, tá? O badminton, bocha, canoa, tem futebol de 5, goalball, tem judô, enfim, tem aqui um acervo, né, de atividades, tá? Ó, voleibol sentado, tem a natação, tênis de mesa, né? Tem a taekwondo, esgrima na cadeira de rodas, enfim, tem diversas atividades e convido você também a fazer uma pesquisa referente às modalidades esportivas que estarão presentes nos Jogos de Tóquio. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Nós vamos finalizar por aqui e aguardo você na próxima aula, tá? Nos veremos lá. Estude, faça as atividades e adquira conhecimento. Um abraço, valeu pessoal, tchau, tchau.